O F-16 é um dos caças mais bem-sucedidos da história. Foi comprado por dezenas de países, produzido aos milhares, testado em combate e transformado em símbolo do poder aéreo dos Estados Unidos e de seus aliados. Mas, quando chegou a vez de o Brasil escolher o avião que defenderia seu espaço aéreo pelas décadas seguintes, o F-16 não chegou sequer à fase final. Em outubro de 2008, ele foi eliminado silenciosamente da maior concorrência militar da história recente do país. No lugar dele, anos depois, o Brasil escolheu um caça sueco que ainda estava em desenvolvimento, tinha uma frota mundial muito menor e vinha de um país sem o peso militar dos Estados Unidos ou da França. Porque o avião mais vendido do Ocidente perdeu para um projeto que, naquele momento, ainda nem havia realizado seu primeiro voo. A resposta não está apenas no radar, na velocidade ou nos mísseis. Ela está na diferença entre comprar um caça pronto e participar da construção de uma capacidade militar própria. E para entender isso, precisamos começar pelos 3 critérios que determinaram quem sobreviveria à disputa. No início dos anos 2000, a Força Aérea Brasileira enfrentava uma decisão que já não podia ser adiada indefinidamente. Parte importante da sua aviação de combate era formada por projetos desenvolvidos nas décadas de 1960, 70 e 80. Mesmo modernizados, aviões como o F-5 e o A-1 não poderiam sustentar para sempre a defesa aérea de um território com dimensões continentais. O Brasil possui mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma extensa fronteira terrestre, uma das maiores áreas de floresta tropical do planeta e uma imensa zona marítima sobre o Atlântico. Defender esse espaço exige muito mais do que um caça veloz. Exige uma aeronave capaz de permanecer disponível, operar durante décadas e voar com frequência, sem consumir uma parcela insustentável do orçamento militar. Porque um caça extremamente poderoso, mas caro demais para operar, pode passar mais tempo dentro do hangar do que protegendo o espaço aéreo. A Força Aérea Brasileira, portanto, precisava equilibrar 3 exigências. A primeira era a capacidade operacional. O caça precisava detectar ameaças, combater a longa distância, atacar alvos em terra e operar dentro da realidade geográfica brasileira. A segunda era custo sustentável, não apenas o preço de compra, mas combustível, manutenção, peças, treinamento e modernizações ao longo de décadas. E a terceira era a mais estratégica: transferência de tecnologia. O Brasil não queria apenas receber aeronaves prontas, queria participar do projeto, dominar partes relevantes da manutenção, integrar armamentos próprios e reduzir a dependência de decisões tomadas por governos estrangeiros. Guarde esses 3 critérios: desempenho, custo e autonomia tecnológica. Eles explicam por que alguns dos caças mais poderosos do mundo começaram a cair um por um. Em 2008, 6 candidatos entraram na disputa do programa FX-2. A Boeing ofereceu o caça F-18 Super Hornet. A Dassault apresentou o caça Rafale. O consórcio europeu entrou com o Eurofighter Typhoon. A Rússia ofereceu o Sukhoi Su-35. A Saab apresentou o Gripen NG, que daria origem ao atual Gripen brasileiro. E a Lockheed Martin entrou com uma versão adaptada do caça F-16, chamada F-16BR. Mas o F-16 não era exatamente o avião sobre o qual o Brasil havia demonstrado interesse inicialmente. A FAB pediu informações relacionadas ao F-35, o caça furtivo de 5ª geração dos Estados Unidos. A transferência profunda de tecnologia e de capacidades de manutenção daquele projeto, porém, não estava disponível nos termos desejados pelo Brasil.
No lugar do F-35, a Lockheed Martin ofereceu o F-16BR. Era uma aeronave comprovada, com enorme rede logística mundial e décadas de evolução. Mas também representava uma plataforma cuja origem remontava aos anos 1970, diante de propostas que prometiam maior participação brasileira no desenvolvimento futuro. O F-16 podia cumprir grande parte das missões operacionais, mas a pergunta era outra. Ele entregaria ao Brasil o grau de liberdade tecnológica que a concorrência exigia? Em outubro de 2008 veio a primeira resposta. Dos 6 candidatos, apenas 3 passaram para a fase decisiva. O Eurofighter Typhoon, esse U-35 e F-16 ficaram de fora. O Eurofighter Typhoon era um caça extremamente capaz, mas vinha acompanhado de uma estrutura política e industrial complexa. O programa reunia diferentes países europeus, o que poderia tornar aprovações, transferências e futuras modificações mais difíceis de negociar. Além disso, tratava-se de um caça bimotor sofisticado, desenvolvido para enfrentar ameaças de alta intensidade no cenário europeu. Essa sofisticação cobrava seu preço em aquisição, manutenção e operação. Para o Brasil, não bastava perguntar qual avião era mais poderoso. Era necessário perguntar quantas horas ele poderia voar todos os anos sem comprometer o restante do orçamento da Força Aérea. O Su-35 apresentava outro tipo de desafio. Era um caça pesado, de grande alcance, elevada manobrabilidade e forte desempenho. Mas sua adoção colocaria o Brasil dentro de uma cadeia logística de origem russa, diferente da infraestrutura, dos armamentos e de muitos dos sistemas de comunicação já empregados pela FAB. Na prática, isso significaria criar uma nova estrutura de treinamento, manutenção, peças e integração de armas. O avião poderia ser impressionante no ar, mas o ecossistema ao redor dele seria caro e complexo de incorporar. E então havia o F-16. O caça americano atendia a muitos requisitos operacionais e trazia a vantagem de uma enorme base de usuários ao redor do mundo. Porém, a proposta brasileira precisava competir não apenas em desempenho, mas em acesso à tecnologia e participação industrial. O F-16BR não convenceu a comissão de que entregaria o mesmo nível de autonomia prometido por outros candidatos. Além disso, ele havia sido apresentado como alternativa ao F-35, o avião sobre o qual o Brasil originalmente havia solicitado informações. Em vez de receber acesso a um projeto de nova geração, o país recebeu a oferta de uma plataforma mais antiga, ainda que profundamente modernizada. Isso não tornava o F-16 um caça ruim, tornava-o inadequado para a lógica específica daquela concorrência. O F-16 foi eliminado na primeira triagem. E isso significa que, ao contrário da versão simplificada repetida em muitos vídeos, ele nunca disputou a fase final diretamente contra o Gripen. Mas a eliminação do F-16 não resolveu o problema. A decisão mais difícil ainda estava por vir. A disputa chegou à fase decisiva com 3 propostas muito diferentes. O Rafale francês apostava em grande poder de combate. O Super Hornet americano reunia experiência operacional e o peso da indústria militar dos Estados Unidos. Já o Gripen sueco prometia unir desempenho, baixo custo e ampla participação da indústria brasileira. Em janeiro de 2010, um relatório técnico atribuído à FAB vazou para a imprensa. Segundo as reportagens da época, o Gripen aparecia em primeiro lugar, o Super Hornet em segundo e o Rafale em terceiro. O principal motivo era o custo global de operação. Não bastava comprar um excelente caça, era preciso mantê-lo voando durante décadas. O Rafale oferecia enorme capacidade militar, mas seus 2 motores e sua estrutura mais pesada tornavam sua operação significativamente mais cara. Mesmo após reduzir o valor da proposta, o pacote francês continuava acima das ofertas sueca e americana. Ainda assim, o Rafale contava com forte apoio político do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da parceria com o governo francês de Nicolas Sarkozy.
Durante algum tempo, muitos acreditaram que a disputa já estava decidida. Não estava. O relatório técnico continuava apontando em outra direção. E entre o Gripen e a vitória, restava apenas o concorrente mais perigoso, o F-18 Super Hornet. O Super Hornet parecia reunir quase tudo o que o Brasil procurava. Era um caça moderno, testado em combate e apoiado por uma poderosa estrutura logística. A Boeing ainda oferecia um nível de transferência de tecnologia incomum para os padrões americanos e ampliava sua parceria com a Embraer. Em maio de 2013, a proposta americana parecia muito próxima da vitória. Reportagens da Reuters indicavam que o governo brasileiro estava prestes a tomar essa decisão. Então, um acontecimento mudou completamente o cenário. Em setembro de 2013, os documentos revelados por Edward Snowden mostraram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos havia espionado comunicações da presidente Dilma Rousseff e da Petrobras. A disputa deixou de envolver apenas desempenho militar e passou a envolver confiança entre governos. Dilma cancelou sua visita oficial a Washington e a relação entre os dois países entrou em uma das maiores crises diplomáticas daquele período. A espionagem não foi o único fator da derrota do Super Hornet. A decisão brasileira continuava baseada em desempenho, custo e transferência de tecnologia. Mas a confiança necessária para sustentar a proposta americana desapareceu justamente quando o contrato estava prestes a ser decidido. Poucos meses depois, veio o anúncio oficial. Em 18 de dezembro de 2013, o Brasil anunciou o Gripen como vencedor do FGS-2. Para parte da imprensa internacional, foi uma surpresa. Para quem acompanhava os relatórios técnicos, nem tanto. Anos antes, o Gripen já aparecia como a alternativa mais equilibrada da concorrência. Ele não era o maior, nem o mais pesado, mas foi o único que conseguiu combinar desempenho moderno, baixo custo operacional e ampla participação da indústria brasileira no desenvolvimento do projeto. E é justamente aqui que a escolha deixa de ser apenas política e começa a fazer sentido do ponto de vista técnico. O Gripen utiliza o radar AESA IS-05 Raven. Em um radar AESA, centenas de pequenos módulos eletrônicos direcionam o feixe de forma extremamente rápida, permitindo procurar, acompanhar e priorizar diferentes alvos quase simultaneamente. Mas o radar do Gripen acrescenta uma característica incomum. Sua antena fica instalada sobre uma base móvel. Enquanto muitos radares AESA permanecem fixos no nariz do caça, o Raven pode ampliar fisicamente seu ângulo de busca. Na prática, isso permite que o piloto mantenha um alvo acompanhado, mesmo quando muda de direção ou inicia uma manobra defensiva. Imagine dois caças se aproximando. O primeiro precisa manter o nariz apontado numa direção mais restrita para continuar atualizando a posição do inimigo. O Gripen pode desviar da ameaça e, por mais tempo, continuar alimentando seu míssil com informações sobre o alvo. Isso aumenta a consciência situacional e pode reduzir o tempo durante o qual o avião permanece exposto. Além do radar, o Gripen utiliza o sensor infravermelho Skyward G. Ele procura o calor emitido por motores e superfícies aquecidas sem precisar transmitir ondas de radar. Isso permite detectar e acompanhar uma aeronave de forma passiva. Em outras palavras, o caça Gripen pode procurar uma ameaça sem anunciar imediatamente que está procurando. Mas enxergar primeiro só é útil quando o caça também possui armas capazes de aproveitar essa vantagem. O caça Gripen brasileiro foi selecionado para operar o míssil Meteor. Diferentemente de muitos mísseis ar-ar convencionais, que perdem grande parte da energia durante o trecho final do voo, o Meteor utiliza um sistema de propulsão que administra o empuxo durante a trajetória. Isso aumenta a chamada zona de não escape, a região dentro da qual o alvo possui poucas possibilidades de fugir apenas acelerando ou manobrando. Na prática, não basta comparar qual míssil possui o maior alcance anunciado. O que realmente importa é quanta energia ele ainda possui quando alcança o alvo. Combinando radar, sensores passivos, comunicação de dados e o Meteor,
O Gripen foi concebido para detectar, compartilhar informações e atacar antes que o inimigo consiga responder nas mesmas condições. O objetivo não é vencer uma luta cinematográfica a poucos metros de distância. É impedir que essa luta próxima aconteça. O Gripen brasileiro utiliza o motor General Electric F414G, derivado da mesma família que equipa o Super Hornet. O motor fornece potência suficiente para levar o caça a aproximadamente 2 vezes a velocidade do som em condições adequadas. Mais importante do que a velocidade máxima, porém, é a capacidade de manter voo supersônico limitado sem depender continuamente da pós-combustão. A pós-combustão injeta combustível adicional no fluxo de gases do motor, produzindo mais empuxo, mas também elevando drasticamente o consumo e a assinatura térmica. Usá-la menos significa economizar combustível e reduzir a quantidade de calor que pode ser detectada por sensores infravermelhos. Para o Brasil, cada minuto adicional de autonomia possui valor operacional. A Amazônia, o litoral e as regiões de fronteira não podem ser cobertos por um caça que dependa constantemente de bases próximas. O Gripen brasileiro também recebeu maior capacidade interna de combustível em relação às versões anteriores da família, ampliando alcance e tempo de missão. Mas a vantagem sueca não estava apenas em voar longe, estava em retornar, ser reabastecido, rearmado e voltar ao combate com uma equipe pequena. O Gripen nasceu dentro de uma doutrina sueca de dispersão. Em vez de depender exclusivamente de grandes bases aéreas, alvos óbvios durante uma guerra, o caça foi projetado para operar a partir de pistas menores e trechos preparados de rodovias. Seu motor pode ser substituído rapidamente, e muitas tarefas de manutenção foram concebidas para equipes reduzidas. Para um país continental, isso significa flexibilidade. Se uma base for atacada, bloqueada ou simplesmente estiver distante demais, a aeronave pode ser distribuída por outros pontos do território. É uma qualidade menos visível que velocidade ou armamento. Mas, numa guerra real, um caça só possui valor enquanto conseguir decolar novamente. O caça Gripen brasileiro também se destacou por ter sido desenvolvido desde o início com a preocupação de reduzir custos de operação. Estimativas divulgadas por diferentes fontes especializadas variam bastante, porque o custo por hora depende de metodologia, combustível, mão de obra, peças e intensidade de uso. Mesmo assim, a tendência é consistente. O Gripen é frequentemente colocado entre os caças modernos de menor custo operacional de sua categoria. Essa diferença é estratégica. Suponha que 2 forças aéreas recebam o mesmo orçamento anual. Uma opera um caça pesado e caro. A outra opera uma aeronave mais econômica. A segunda pode realizar mais horas de treinamento, manter mais pilotos qualificados e gerar mais missões com o mesmo dinheiro. Um caça mais barato de operar não é necessariamente menos poderoso. Ele pode ser mais presente. E poder aéreo não é apenas possuir aeronaves, é conseguir colocá-las no céu repetidamente. Mas mesmo radar, mísseis e custo não explicam sozinhos a vitória sueca. O fator decisivo estava em algo que o público nunca vê quando olha para um caça: o direito de modificar o sistema que existe dentro dele. Um caça moderno é, em grande parte, uma plataforma de software. Radar, sensores, armas, contramedidas e comunicação precisam trocar informações em tempo real. Quando um país não possui acesso suficiente à arquitetura desses sistemas, qualquer novo míssil, sensor ou equipamento nacional pode depender da autorização e da cooperação do fabricante estrangeiro. Isso significa que o avião pode pertencer ao comprador, mas algumas das decisões sobre o que ele poderá fazer continuam nas mãos de outro país. A proposta da Saab reduzia essa dependência. O programa oferecia ao Brasil
participação no desenvolvimento, acesso tecnológico e capacidade de integrar sistemas nacionais dentro da arquitetura da aeronave. Esse ponto separava o Gripen de uma compra convencional. O Brasil não receberia apenas os manuais necessários para operar o caça. Engenheiros brasileiros participariam do projeto. A indústria nacional ajudaria a desenvolver componentes e o país ampliaria sua capacidade de modificar o avião ao longo das décadas seguintes. Essa abertura também favorecia a integração de armamentos desenvolvidos ou adaptados pelo Brasil. Um exemplo frequentemente associado ao programa é o A-Darter, míssil de curto alcance, desenvolvido em cooperação com a África do Sul e com participação de empresas brasileiras. O valor estratégico disso é simples. Quanto maior a capacidade nacional de integrar armas, sensores e comunicações, menor o risco de uma aeronave se tornar limitada por decisões políticas externas. A FAB não estava comprando apenas o que o Gripen poderia fazer em 2013. Estava comprando a possibilidade de decidir o que ele poderia fazer em 2030, 2040 ou 2050. E a promessa saiu do papel. Mais de 350 profissionais brasileiros participaram de treinamentos e atividades ligadas à transferência de tecnologia do programa. Engenheiros, técnicos e pilotos trabalharam ao lado de equipes suecas em diferentes etapas do desenvolvimento. A Embraer recebeu papel central na montagem final, nos ensaios em voo e na engenharia do projeto brasileiro. Em Gavião Peixoto foi criada uma linha de produção do Gripen. Em São Bernardo do Campo, estruturas importantes da aeronave passaram a ser produzidas no Brasil. Engenheiros brasileiros também participaram diretamente do desenvolvimento da versão biposto. Essa versão não é apenas um caça-Gripen com um segundo assento. A inclusão de outra cabine exigiu mudanças estruturais, novos sistemas e trabalho de engenharia relevante. Participar desse desenvolvimento permitiu ao Brasil adquirir experiência que não seria obtida simplesmente montando peças importadas. É essa diferença que costuma desaparecer quando a comparação se limita à velocidade, teto operacional ou número de mísseis. O Rafale poderia oferecer maior capacidade em algumas missões. O Super Hornet trazia maturidade operacional e uma enorme estrutura militar por trás. O F-16 possuía uma rede logística mundial incomparável. Mas o Gripen ofereceu ao Brasil um papel dentro do próprio programa. Não apenas cliente, parceiro. Anos depois, o F-16 voltou a ser mencionado em estudos relacionados a uma possível solução temporária para lacunas na frota brasileira. A própria Força Aérea Brasileira esclareceu que essa análise não representava substituição do Gripen nem questionamento das capacidades do F-39. Isso reforça uma distinção importante. O F-16 pode fazer sentido como aeronave disponível, usada e de aquisição mais rápida. Mas essa é uma pergunta diferente daquela respondida pelo programa FX-2. A concorrência não procurava apenas um caça para preencher uma lacuna temporária. Procurava o centro da aviação de combate brasileira para as décadas seguintes. E nesse papel, o F-16 não entregava a mesma combinação de participação industrial e autonomia tecnológica oferecida pelo Gripen. Então, por que o Brasil rejeitou o F-16 e escolheu o caça-Gripen? Primeiro, porque o F-16 não chegou à fase final da concorrência. A proposta F-16BR era operacionalmente capaz, mas não convenceu a avaliação brasileira de que ofereceria a transferência tecnológica e a participação industrial exigidas pelo programa. Segundo, porque os finalistas que permaneceram também apresentavam limitações específicas. O Rafale entregava elevada capacidade, mas acompanhada de maior custo de aquisição e operação. O Super Hornet era robusto, maduro e próximo de vencer,
mas dependia de uma relação de confiança tecnológica com os Estados Unidos que foi profundamente abalada pelo escândalo de espionagem de 2013. O Gripen venceu porque conseguiu equilibrar os 3 critérios que o Brasil havia definido desde o início: capacidade de combate moderna, custo operacional sustentável e participação brasileira no desenvolvimento e na evolução futura do avião. O Gripen não precisava ser o maior caça. Precisava ser o caça que o Brasil conseguiria operar, modificar e sustentar durante décadas. O F-16 continua sendo um dos caças mais importantes e competentes já produzidos. Sua derrota no FX-2 não prova que ele seja inferior em todas as comparações. Prova apenas que uma concorrência militar não é decidida por fama, número de unidades vendidas ou histórico de combate. Ela é decidida pela necessidade específica de quem compra. O Brasil não procurava somente um avião capaz de defender seu espaço aéreo. Procurava um programa que ajudasse o país a reduzir dependências, formar engenheiros, fortalecer sua indústria e conservar maior liberdade sobre o futuro da própria aviação de combate. Foi por isso que o avião mais vendido do Ocidente ficou de fora. E foi por isso que um projeto sueco, ainda em desenvolvimento, acabou se transformando no novo centro do poder aéreo brasileiro. No fim, o Brasil não escolheu apenas qual caça compraria. Escolheu o quanto queria participar da construção dele. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga a escolha do caça Gripen brasileiro, então faça parte dessa comunidade. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Se este conteúdo agregou valor para você, deixe o seu like. Esse simples gesto mostra ao YouTube que vale a pena recomendar análises sérias e bem pesquisadas para mais pessoas. E tem um pedido importante: compartilhe este vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, Discord e em outras redes sociais. Quanto mais pessoas assistirem a conteúdos baseados em fatos e não em achismos, maior será o alcance desse tipo de análise. Se você quiser apoiar diretamente o crescimento do Pauta Militar e ajudar na produção de vídeos cada vez mais completos, torne-se membro do canal. Além de fortalecer este projeto, você terá acesso aos benefícios exclusivos disponibilizados para os membros. E não pare por aqui. Na tela final, você encontrará outros vídeos do canal que aprofundam esse universo. Escolha um deles e continue assistindo, porque a próxima história pode mudar completamente a forma como você entende o poder militar e a geopolítica mundial. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.